seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar de novo sobre o volume 1 da segunda temporada de Wandinha. Eu já trouxe um vídeo com spoilers falando sobre os 4 primeiros episódios, né, dessa temporada, mas esse vídeo aqui vai ser um vídeo falando sobre teorias, o que eu acredito que a gente vai ver no volume 2, o que ficou em aberto nesse volume 1. Enfim, vamos teorizar junto, que é super gostoso, e lógico, devido a isso, né, como eu vou falar muitos aspectos do final do volume, esse vídeo vão ter muitos spoilers, então fica aí avisado. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, como eu falei, né, eu gostei muito que esse volume 1 ele trouxe uma história completamente nova. Óbvio que trouxe alguns aspectos que ficaram em aberto da primeira e começam a desenvolver aqui na segunda, mas os mistérios de fato são coisas novas, seja com relação a Stalker, que é uma personagem nova, a Aviaria é uma personagem nova, mas a gente ainda tem sim questões com a Thornhill, com o Tyler, com relação à mãe da Bianca e as visões também da Wandinha e a Teofilha, que vão ser importantes aqui pro que a gente vai discutir nessas teorias. Eu já vou começar falando da Teofilha, porque no final do volume 1 da segunda temporada, a gente vê que a Wandinha descobre sobre esse projeto Lois, e a gente vê que alguns excluídos que foram dados como mortos, eles na realidade estavam ali trancafiados e eles faziam parte de um experimento em que Normies poderiam ter habilidades especiais, assim como a Aviaria, né? E aí uma das pessoas que a gente vê ali trancafiada e troca algumas palavras com a Wandinha é a única pessoa que não vai atrás da Aviaria ali no final, né, buscando certa vingança, que inclusive fica a dúvida se ela morreu, se ela só foi machucada, né? Eu acredito que por não ter sido tão explícito ali, talvez ela ainda esteja viva sim pro volume 2, mas é a única pessoa que a Wandinha acaba salvando ali, né? E eu acredito ser a Teofilha, e eu acho que ela vai ser fundamental, principalmente porque a gente viu que a Mortícia queimou ali o livro da Good, que era onde a Wandinha queria encontrar respostas sobre os poderes dela, porque afinal de contas ela estava tendo dificuldades com as visões, e agora ela não tem mais por onde correr, mas a Mortícia, por muitas vezes durante a série, tanto na primeira temporada quanto nesse volume 1, ela semelhava os poderes da Wandinha com a Ofília, a Teofilha, e ela falava, né, que ela ficou doida e etc. Então ela supostamente estaria ali realmente em Willow Hill, e eu acho que a gente conhece a Teofilha. E falando sobre as visões, né, tem essa grande chamada para a morte da Enid, se ela de fato vai morrer. Mas é interessante porque a Mortícia, ela fala que as visões elas não são super precisas, mas quanto às visões da Wandinha, né, até então a gente viu que elas eram muito importantes para as descobertas da investigação. Então ela consegue pegar o serial killer ali no início da temporada devido a essas visões, assim como a gente viu ali na primeira temporada. Então ela via alguém morrendo, tipo, ela viu o Eugene se machucando e ele de fato se machucou. Então as visões da Wandinha têm sim certa precisão. Só que tem um aspecto aqui que eu acho que é muito importante. A gente vê um aumento desses poderes, então a gente tem essa marca, as lágrimas pretas, né, que são um demonstrativo desse abuso dos poderes dela. A Mortícia vive falando que ela precisa aprender a controlar, então ela agora, por exemplo, tem uma perda desses poderes por ter usado demais, e quando ela tem a visão da Enid, já é num momento ali que tem essa falha. Só que ao mesmo tempo é um ponto de atenção, porque o Tyler, quando a Wandinha fala com ele de primeiro momento, ele fala que se ele encontrasse a Enid, ele ia dar um pau nela, porque eles brigaram lá no final da primeira temporada, ela transformada ali de lobo, então é bem capaz dele ir focado ali nela, já que ele fugiu de Willow Hill, como a gente viu no final do volume 1, e inclusive deixou a Wandinha num estado bem grave. E tem outro aspecto importante sobre a Enid também, é que ela passa a ficar mais incomodada da relação da Wandinha com a Agnes, que é a stalker dela, né? Então ela começa a se envolver de novo nas investigações, então ela passa a ter um risco maior também. Inclusive, eu até apostaria que ela e a Agnes vão trabalhar juntas e elas vão acabar se gostando, né? Enquanto a Wandinha tá um pouquinho mal, pra manter a investigação dela. Principalmente agora que o Tyler tá solto. Então a Enid realmente correria mais riscos, mas eu não acho que seja uma personagem que vai morrer. Quem fica na dúvida se morreu é a Thornhill. É lógico, assim, gente, pra mim pareceu bem explícito que ela morreu, porque a gente vê ele enfiando a garra aqui nela e a gente vê ela desmaiada ali com o olho aberto. Entretanto, todavia, a gente também viu o Eugene num estado muito grave e ele sobreviveu. Então fica meio aberto, mas pra mim ela é muito mais explícito que morreu do que a Aviaria, por exemplo. E talvez isso também seja uma forma narrativa de mostrar que o Tyler não precisa mais dela,
ou que ele vai para um descontrole muito maior, porque ele já não tem o seu mestre, então vai depender inteiramente dele ali. Então é uma forma de desvencilhar o fato dele necessitar de uma mestre. Vocês acham que o Tyler pode ter uma redenção, né? Porque também é um arco que eles poderiam desenvolver dele se tornar algo bom sem ter um mestre, porque bem ou mal, o mestre que direcionava ele para algo ruim. É lógico, ele tem toda uma sede de vingança, né? Tem o aspecto também de que, apesar dele falar que não ligava pro pai, o pai foi visitar ele, o pai dele morreu, então ele pode ir atrás da Viária, caso ela não tenha morrido também. E eu acho que é um ponto interessante de discutir que, apesar dele ter machucado a Wandinha, eles têm um momento que eles se olham, né? Porque afinal de contas eles se beijaram lá na primeira. Então eu acho que tem um sentimento a ser resgatado aí. Eu acredito que o Tyler ele possa ser um aliado bom pra Wandinha numa terceira temporada, que inclusive, tá? Já temos terceira temporada confirmada antes mesmo do lançamento da segunda. Agora, uma coisa que a gente não pode descartar também é que o tio Chico fala que a Teofilha fugiu de Willow Hill. E aí eu pensei em uma outra possibilidade em que essa pessoa não se trata da Teofilha, mas sim da mãe do Tyler. Eu não sei se vocês lembram, mas lá na primeira temporada, quando a Wandinha descobre sobre a mãe dele, ela descobre que ela era uma Hyde e por isso o Tyler era também. E que ela foi internada em Willow Hill. Só que o Tyler, ele nunca conheceu ela. Ele, inclusive, achava que ela tinha morrido no parto dele. E o pai dele sempre viveu em muita angústia com relação a essa história da mãe do Tyler e tudo que ele escondeu dele. E aí eu fiquei pensando, né, se a Thornhill morreu de fato, aqui nesse volume 1, ela vem com essa temática de eu sou a mamãe, e ele fala eu não tenho mãe. E se justamente a mãe dele for a causa dessa possível redenção que eu falei aqui nesse vídeo. A mãe verdadeira, né, no caso. Ou mesmo que ele não tenha uma redenção, mas talvez ser algo que consiga controlar ele um pouco melhor, já que ele tá com tanta raiva e ele acabou de perder o pai também. Enfim, agora eu não sei quem eu quero que seja, se é a Teofilha ou a mãe do Tyler. E outro ponto que eu acho que é muito importante a gente discutir aqui é sobre o diretor. Se ele é só um vilãozão caricato, porque a construção do personagem, pra mim, é bastante caricato, diferente do que era a Wins. A Wins, ela era muito mais séria, ela tava envolta no mistério do passado. Aqui a gente vê que ele é um diretor mais business, né? Então ele até fala com alguém, porque ele sofre uma pressão de que a escola, ela precisa receber doações. Não sei se de repente vão trazer o prefeito, já que o prefeito sumiu aqui, né? Porque a escola nunca mais, por mais que a cidade rejeitasse ali, ainda assim envolvia bastante dinheiro. E tem essa relação dele pedir pra Bianca usar o Canto da Sereia na Mortícia pra conseguir a doação ali da sua mãe, mulher riquíssima. E eu amei ela dando cartão pra Wandinha, a Wandinha guardando, tipo, ah, caso sua amiga morra, a gente dá um descontinho por ser amigo da família. Eu tô rindo, me perdoa. Então eu acho que o diretor, ele vem mais numa questão burocrática ali, algo muito similar ao que a gente via com o prefeito na primeira temporada, principalmente porque essa temporada, ela tem estruturas muito similares à da primeira. Eu foquei bastante nisso, né, na minha análise. Então eu não acho que ele vai ter uma importância extrema, ser um super vilão, mas tem um mistério aí no entorno dele. O que vocês acham que ele é? Por alguns momentos eu achei que ele podia ser o aviário, mas enfim, isso caiu por terra, né, a gente já descobriu quem é. E é interessante, um aspecto que eu esqueci de falar no meu primeiro vídeo, é que o fato deles encerrarem, né, o mistério de quem era o Stalker, quem era o aviário, faz com que o volume 2 tenha outros mistérios a serem desenvolvidos. É quase como se a gente tivesse duas temporadas em uma, então traz um dinamismo narrativo muito interessante, isso eu gostei muito. E provavelmente o diretor vem nesse desenvolvimento aí do volume 2. Eu acho que esse volume 1 não deu muitas pistas do que ele tá envolvido, mas a gente sabe que ele não é pessoa boa e que ele tá envolvido em algo bem ruim aí. Mas e vocês? Quais outros pontos eu acabei não falando aqui? Vocês acreditam que a Enid vai morrer? Você acha que aquela paciente era a Teofilha ou a mãe do Tyler? Eu tô muito curiosa de ver como essa segunda vai finalizar, como vai ser esse volume 2. Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!